Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. E no vídeo de hoje eu estou trazendo um trecho do professor Rafael Queiroz, do canal Via Romana, explicando sobre o surgimento histórico da burguesia e as suas características revolucionárias. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu estou trazendo um trecho do professor Queiroz para esse nosso canal? Por duas razões. Primeiramente, para parabenizar o professor Queiroz pelo seu excelente trabalho que ele já vem desenvolvendo há muitos e muitos anos aqui no Brasil, um importante bastião do tradicionalismo na internet, e ressalto aqui os excelentes trabalhos que o professor Queiroz fez na luta contra o olavismo dentro do catolicismo. Então, dou todo o meu apoio a ele, ao seu trabalho. Recomendo que vocês assinem o curso dele. Todos os cursos de história dele são muito bons, recomendo que vocês assistam e gosto muito do trabalho dele. Então vou deixar o canal dele aqui na descrição para quem ainda não conhecer poder se inscrever no canal do professor Rafael Queiroz. Em segundo lugar, porque no nosso último vídeo de Conversas com o Clero, algumas pessoas não entenderam muito bem aquilo que nós propusemos, nós afirmamos a respeito da burguesia enquanto agente histórico e sobre suas consequências dentro do catolicismo, da civilização ocidental, principalmente as suas características revolucionárias. E algumas pessoas ficaram um pouco confusas e talvez não tivemos ali a oportunidade de nos expressarmos nos mínimos detalhes. Então, recomendaram esse vídeo do professor Queiroz, estava acompanhando alguns dos vídeos dele e também vi esse vídeo, essa graça, e achei excelente a explicação dele sobre a burguesia, então resolvi trazer aqui no canal. Tá bom, pessoal? É isso, peço que vocês considerem deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e acompanhar o vídeo de hoje. Último aviso antes de passar para o vídeo, agora quinta, sexta, sábado e domingo nós não teremos vídeos da nossa programação normal devido à Semana Santa. Então traremos aqui alguns sermões de padres tradicionais, padres da igreja. Tá bem? Deus abençoe a todos, só Cristo é Rei, salve Maria. Bom vídeo para todos. E você tem também, no meio de tudo isso, né, o renascimento urbano e comercial. A retomada do contato com o Oriente faz com que haja um crescimento comercial. O crescimento comercial traz crescimento urbano, e isso provoca o nascimento de uma nova classe, que é a classe burguesa, né, uma classe comerciante que vai se desenvolver nos burgos, né, que eram as vilas que se desenvolviam em torno dos castelos, das muralhas feudais. Ok? Então, o burguês ele vai ter um outro estilo de vida, diferente daquele que era o estilo do nobre, ou do servo, ou do clérigo, né? Aquelas três ordens tradicionais do feudalismo: nobreza, clero e servos. O burguês é um homem independente, um homem livre, ele não está preso a nenhum laço de dependência social, diferentemente do que havia no mundo feudal, onde o nobre dependia do servo, o servo do nobre, o clérigo do nobre, onde haviam relações de solidariedade amplas entre as ordens sociais. O burguês está desatrelado dessas relações de solidariedade, ele não está ligado a nenhum grupo, ele é um homem livre. E a cidade, ou o burgo, é o lugar onde se respira a liberdade, né? Como dizia um ditado medieval da época. Ok? Então, o burguês ele cresce num ambiente diferente. Ele desenvolve, ele constrói um ambiente social diferente daquele que era o ambiente feudal, que era um ambiente rural, baseado nos laços de dependência e baseado numa ideia de comunidade. O burguês ele vai desenvolver uma organização social baseada na independência dos indivíduos. Consequentemente, ao invés de comunitarismo, essa nova sociedade vai ser baseada em individualismo, na ideia da autonomia do sujeito, da autonomia do indivíduo em face das forças sociais reinantes, né? E, consequentemente, a vida do burguês é voltada para o dinheiro, para o ganho de dinheiro. Não é uma vida presa, ligada à terra, à atividade agrícola, mas sim à atividade comercial e urbana, artesanal, etc. Bom, então é nesse contexto que se desenvolve a Renascença. E esse contexto vai explicar um pouco do que foi a Renascença, né? Porque vai surgir aí, nessa época, uma intelectualidade burguesa que está buscando diversas finalidades, tem diversas finalidades aí em torno, né, do desenvolvimento dessa intelectualidade burguesa. Diversos objetivos estão sendo buscados por essa intelectualidade. Bom, um desses objetivos é a ideia de distinção. Tá?
o que era a distinção. A distinção era a tentativa dessa intelectualidade burguesa de se enobrecer, de se aristocratizar. Apesar do fim da época medieval ser uma época de nascimento da burguesia e tal, do renascimento do comércio, da cidade e tal, os valores aristocráticos ainda estão de pé. E uma das maneiras da burguesia se inserir nessa velha sociedade aristocrática, que ainda preza muito a questão do sangue, da distinção, etc., são, melhor dizendo, os estudos. Então, muitos burgueses vão buscar, através dos estudos clássicos, se distinguir. Não pelo sangue, evidentemente, mas pelo conhecimento, pela sabedoria. Tá? Enfim, uma outra finalidade que envolve o desenvolvimento desse movimento todo de renascentismo, de retomada do mundo clássico, do mundo greco-romano, era o interesse de dar um fundamento filosófico para a atitude existencial da burguesia. O burguês ele tinha uma visão de mundo, uma cosmovisão bem diferente da visão da nobreza, da visão do clero. A nobreza era fundada no valor da honra. O burguês tinha no dinheiro a sua principal atividade. Ok? Então, isso aí trazia ao burguês a ideia do cálculo, o valor de uma vida útil, de uma vida baseada no ganho, no cálculo material. Então era preciso de uma nova filosofia, de uma nova perspectiva mental, cultural, que justificasse a atitude existencial do burguês, que era uma atitude voltada para o ganho material. Correto? Bom, o nobre ele já tinha encontrado um lugar dentro daquela sociedade cristã medieval, onde, por exemplo, a guerra tinha sido sacralizada pela igreja, mas a usura não tinha como ser sacralizada. A busca do bem-estar material como fim da existência não tinha como ser sacralizada. Então a burguesia ela vivia numa espécie de contradição. Ela estava dentro de uma sociedade cristã, mas os seus valores não tinham como ser plenamente cristianizados. Então ela vai buscar, na retomada do mundo clássico, na retomada do pensamento antigo, meios para poder justificar a sua atitude essencial, de modo a ter uma filosofia que fundamentasse a sua forma de viver, a sua forma de vida. Então isso é muito importante de ressaltar, porque sem isso a gente não entende a Renascença. A Renascença ela foi um movimento essencialmente burguês e que visava dar uma base filosófica à atitude burguesa perante o mundo. Correto? Então, daí é que a gente vai, por exemplo, entender os conceitos da Renascença. Por exemplo, a ideia de humanismo, o homem colocado no centro de tudo, mediante o propocentrismo, o homem no centro do universo. O período medieval vai colocar Deus no centro de tudo. Então toda a cultura ela vai ser banhada pela ideia de Deus, pela ideia religiosa. Então, por exemplo, a guerra ela só vai ter uma razão de ser porque ela fornece os meios necessários para a expansão da cristandade. Quer dizer, dentro disso, a atividade da nobreza, a atividade da aristocracia ficava justificada. O trabalho do servo na terra era visto como algo ligado à condenação que Adão recebe depois da queda do paraíso, depois da expulsão do paraíso, onde comerás o pão com o sol do teu rosto, como diz o Gênesis. Seu trabalho na terra vai ser visto como uma forma de cumprir o mandato de Deus em face à condenação do homem por causa do pecado. E a atividade do clero é a atividade de salvação da alma. Ok? Então a burguesia vai buscar revolucionar isso aí tudo, colocando não mais Deus no centro, mas sim o homem. Mas é claro que ela vai ter que vestir também essas ideias que ela está trazendo como novos princípios de um caráter cristão. Porque a sociedade era cristã, então não dava para você fazer uma ruptura de uma vez.
Então, por exemplo, quando se fala aí na Renascença de humanismo, de onde que os autores vão partir? Vão partir da Sagrada Escritura, vão partir da tradição cristã também, não só do mundo clássico. Eles vão pegar e vão dizer, olha, o homem foi feito à imagem de Deus, então ele tem uma dignidade enorme, uma dignidade elevadíssima, ele é o rei da criação, então ele tem que ser colocado realmente numa condição mais elevada. O período medieval punha o homem numa condição humilde, miserável, né? O pecador que depende de Deus, que precisa de salvação. Então a visão, a postura do renascentista é outra. Olha, não, o homem não é um ser miserável, é um ser grande, é um ser que tem uma dignidade enorme e que pode ser aperfeiçoada, sua natureza pode ser levada a um grau cada vez mais elevado de perfeição, de grandeza. Por que não? Então tudo isso envolvia a ideia de humanismo, de antropocentrismo. E envolvia também um interesse burguês de engrandecimento da figura individual, da figura do indivíduo humano. Né? Porque o que era o burguês, na verdade? Era o homem que tinha feito a si mesmo. Né? Tinha tido sucesso através dos negócios, através do seu talento, da sua arte no campo do comércio, a sua capacidade de matemática, de cálculo, a sua capacidade contábil. Né? Enfim. Então o burguês ele se via como o homem, né, do humanismo, né, o homem grandioso, o homem que tinha uma capacidade de se auto-aperfeiçoar, etc. Então uma outra ideia também que decorre daí é a ideia de liberdade de pensamento. Quer dizer, se o homem é tão grande, se o homem tem um poder tão enorme e capaz de sempre se auto-aperfeiçoar, então significa que a razão humana ela não deve se limitar a chancelar, né, a fé, como acontecia no período medieval. Quer dizer, a razão, né, a filosofia como servas da fé, né, como ancilla teologia, né, como diz o ditado latino, ou seja, como auxiliares da teologia. Não, a razão tem que ter uma autonomia. Ela é capaz de, por si mesma, chegar a grandes conhecimentos. Tá? Ela é capaz até de chegar ao infinito, como dirão alguns filósofos da Renascença, como Marcílio Ficino. Depois a gente verá com mais propriedade. Tá? Então, racionalismo vai ser a consequência dessa posição, a liberdade de pensamento também. Tá? Consequentemente, o espírito crítico, uma visão crítica em relação ao passado, ou seja, o passado não deve ser venerado como algo que deve ser imitado, mas o passado deve ser assumido como algo que pode servir de inspiração para que o homem sempre supere a si mesmo. Então a ideia de retomada do mundo clássico era basicamente esta. Tá? Não era simplesmente imitar os antigos, mas era escorar-se nos antigos para ir além. É uma coisa que é muito significativa na Renascença, que foi muito significativa na Renascença, era a questão da retomada do latim clássico. O período medieval ele foi um período caracterizado pelo uso de um latim que, segundo os renascentistas, né, como por exemplo Petrarca, era um latim barbarizado. Né? Não era o latim culto, como o latim dos grandes poetas, dos grandes escritores romanos, né, como Virgílio, Horácio, entre outros. Então você precisava recuperar aquele latim clássico, porque a expressão desse latim clássico era muito mais precisa, muito mais bela, muito mais poética, e servia melhor à expressão da literatura, da filosofia, da poesia. Há também aí, né, na Renascença, um culto ao belo, né, porque é uma forma também de se aristocratizar. A estética, a arte da Renascença, ela é fundamentalmente baseada, né, nessa ideia de que o belo clássico, né, era um belo que ressaltava a perfeição do corpo. Diga-se de passagem. Esse belo clássico ele tem de ser imitado, né, tem de ser reproduzido. É a beleza da forma. Né? Já o período medieval dava mais ênfase à beleza da alma, à beleza das virtudes. O mundo renascentista, baseado no mundo clássico, vai dar mais valor à beleza das formas. Então você vai ter, por exemplo, aí nessa época também, um
importante dizer. Muitos burgueses, né, que queriam se destacar como homens distintos, como a gente falou, mandando construir palacetes inspirados, né, na arquitetura greco-romana, né, mandando encher os seus palacetes com obras de arte, esculturas inspiradas também nos modelos greco-romanos, etc. Ok? Então esse é o pano de fundo, né, em que se desenvolveu a Renascença. Correto? É preciso que a gente entenda isso. Ela começa na Itália, né, fundamentalmente, porque ali tinha uma burguesia que praticava um mecenato, era o patrocínio a esses artistas, esses escultores, pintores, né, artistas plásticos, que desenvolviam obras de arte inspiradas nos modelos greco-romanos. Isso era também, aliás, o pioneirismo da Itália é também explicado pelo fato de que ali na Itália estava a memória, né, dessas obras antigas, dessas obras clássicas. Então era mais fácil retomar dali do que de qualquer outro lugar da Europa. E, consequentemente, isso depois se espalhou para a Europa, né? França, Espanha, Portugal, Inglaterra e etc. Mas o foco inicial é a Itália. E a gente tem que lembrar também que a Igreja tem um papel muito grande na Renascença. Os papas patrocinaram muitos artistas renascentistas, foram mecenas também. E justamente a posição da Igreja em relação aos estudos clássicos ajudou também, né, nesse sentido, a que a Renascença começasse na Itália. Um outro fator que precisa ser citado é que a Itália era o foco de desenvolvimento do capitalismo comercial, chamado mercantilismo, ou enfim, capitalismo comercial, como preferirem, aí dos séculos finais da Idade Média. Ali você tinha várias cidades, como Veneza, Florença, Gênova, que eram cidades que tinham florescido graças ao comércio com o Oriente. Então havia uma circulação muito grande de capital ali, né? Aquelas cidades ali que cresceram sob os auspícios dessa burguesia marítima que se fixava nessas áreas e, portanto, foi por isso que a arte, né, renascente floresce ali, começa ali, ok? Bom, então a Renascença ela pode ser apontada aí a partir de 3 aspectos. Eu fiz aqui umas pontuações e gostaria de passar para vocês. Então o primeiro aspecto seria a Renascença como ponto de partida da atual sociedade. Ela é o início da sociedade moderna, é o início da sociedade que nós temos hoje. Perfeito?